Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E no final, avalie a história de 0 a 10. Agora, prepare-se. As luzes frias do aeroporto internacional JFK piscavam com aquele brilho estéril que deixava tudo parecendo meio fora da realidade. Madison Torres estava parada na esteira número 7 da retirada de bagagens, os olhos seguindo o desfile interminável de malas pretas, girando, girando, como uma procissão monótona. Já fazia 20 minutos que ela esperava. Os pés latejavam dentro dos sapatos de salto novos, comprados especialmente para essa viagem. Tudo o que Madison queria era pegar sua mala, entrar no primeiro táxi e sumir daquilo tudo. O celular vibrou pela terceira vez. Sua mãe, claro. Devia estar perguntando se o voo tinha chegado bem. Madison ignorou, sem nem olhar a tela. Toda a sua atenção estava na esteira metálica. E então, lá estava. Uma mala preta, elegante, com um cadeado prateado e uma etiqueta de couro balançando. Ela avançou, tropeçando quase em cima da bolsa gigante de alguém, e puxou a mala com força demais. Graças a Deus, murmurou. Já conseguia até sentir o gosto do café ralo e amargo que pegaria no caminho para a saída. Arrastando a mala atrás de si, Madison se enfiou no meio da multidão de viajantes exaustos, choros de bebês e abraços de reencontro que faziam seu peito apertar, uma sensação que ela preferia não nomear. Estava em Nova York por um motivo, uma entrevista de emprego, sua grande chance. Depois de 3 anos sobrevivendo como designer gráfica freelancer em Chicago, esse era o momento de recomeçar, sem distrações, sem drama. Só ela, seu portfólio e uma chance de provar que era mais do que potencial de cidade pequena. As portas automáticas se abriram e o ar úmido de agosto a atingiu como um muro invisível. Madison procurou o celular para chamar um Uber, e foi aí que sentiu. A mala, que até então deslizava suavemente, travou de repente. Ela puxou. Nada. Tentou de novo com mais força. Virou-se para ver o que estava acontecendo, e foi quando notou a etiqueta. Não era dela. A etiqueta de couro, que ela jurava ser a genérica comprada na Target, tinha letras douradas em relevo. Iniciais. Doutor, o estômago de Madison despencou. Não, 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 sussurrou agachando-se com as mãos trêmulas. Virou a etiqueta. Dominique Russo. A mala dela tinha uma fitinha rosa no puxador. Aquela nada. Como ela não percebeu isso antes? Madison se levantou num salto, o coração disparado, os olhos varrendo o saguão, em busca de alguém que parecesse desesperado, procurando por uma mala perdida. Mas todo mundo parecia ocupado demais, com sua própria confusão para notar a dela. O telefone vibrou de novo. Mãe, eu tô bem. Acabei de chegar. Não, ainda não chamei o carro. Mãe, eu preciso desligar. Ela encerrou a ligação e ficou olhando para a mala, como se ela pudesse explodir a qualquer momento. E agora? Voltar para dentro e procurar o setor de achados e perdidos? Madison olhou o relógio. A entrevista era em menos de 12 horas. Ainda precisava ir ao hotel, tomar um banho e ensaiar a apresentação pelo menos 2 vezes. Não dava tempo. Ela mordeu o lábio, segurou firme na alça da mala errada e tomou uma decisão. Levaria para o hotel, ligaria para a companhia aérea de manhã. Resolveria depois. Quem quer que fosse, Dominique Russo, certamente já teria percebido o erro e feito uma reclamação. Ia dar tudo certo. Pelo menos, era o que Madison queria acreditar. O motorista do Uber mal levantou os olhos quando Madison entrou no banco de trás, a mala misteriosa espremida ao lado dela. Ela deu o endereço do hotel, um lugar modesto em Midtown, escolhido porque era barato e ficava perto da empresa onde teria sua entrevista. Quando o carro arrancou do meio do caos do aeroporto, Madison encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Não viu o SUV preto estacionado a poucos metros dali. Nem percebeu quando ele arrancou também, 3 carros atrás, mantendo uma distância precisa. No hotel, o check-in foi rápido.
Madison recusou a ajuda do recepcionista para levar a bagagem e arrastou sozinha sua bolsa e a mala até o elevador. O quarto era pequeno, simples, com uma vista deprimente para uma parede de tijolos e uma cama que parecia ter sobrevivido aos anos 90 por milagre. Ela largou a bolsa numa cadeira e colocou a mala sobre a cama. Ficou ali por um instante, só olhando. Não devia abrir. Seria errado. Uma invasão de privacidade. Mas, e se houvesse algo dentro que a ajudasse a encontrar esse tal de Dominic Russo? Um cartão de visita, talvez? Um número de telefone? Mordeu o canto da unha, um velho hábito nervoso, e puxou lentamente o zíper. A primeira coisa que viu foram roupas. Roupas caras. Um terno grafite que parecia valer mais que o aluguel do mês. Camisas brancas impecáveis, ainda dentro do plástico da lavanderia. Gravatas de seda em tons profundos de azul e preto. Quem quer que fosse esse homem, tinha dinheiro. Muito dinheiro. Madison empurrou as roupas, movida mais pela curiosidade do que pelo bom senso. Debaixo dos ternos, um portfólio de couro. Ela hesitou. Aquilo já era cruzar uma linha. Mas, bem, já estava ali, não? Abriu o portfólio. Dentro, documentos, contratos, pelo formato, papel grosso, selos oficiais, linguagem corporativa pesada. Ela passou os olhos pelas primeiras linhas e algumas palavras saltaram à vista. Aquisição, contas offshore, liquidação. O coração começou a bater mais rápido. No fim da página, a assinatura. Dominic Russo. E logo abaixo, em letras menores, Chief Executive Officer, Russo Enterprises. As mãos de Madison tremiam quando ela pousou o portfólio na cama. Russo Enterprises. Já tinha ouvido esse nome antes. Mas onde? Pegou o celular e digitou o nome no Google. Quando os resultados apareceram, o ar saiu dos pulmões. Russo Enterprises, um conglomerado multibilionário com investimentos em imóveis, transporte marítimo e, segundo um artigo particularmente sombrio, possíveis ligações com o crime organizado. O artigo era de 3 anos atrás. O jornalista que o escreveu havia se retratado depois, citando pressão legal da equipe de Russo. A boca de Madison ficou seca. Máfia. Ela tinha pegado com a mala de um homem ligado à máfia. Por um segundo deu vontade de rir. Porque... Não. Isso não podia ser real. Essas coisas não acontecem com pessoas como ela. Mas a prova estava ali, diante dela. Dobradinha em lã italiana e impressa em papel caro. Ela fechou o laptop com força e começou a andar de um lado para o outro no quarto apertado. Tá. Respira, Madison, murmurou para si mesma. Era simples. Bastava devolver. Amanhã cedo, ligaria para a companhia aérea, explicaria tudo e recuperaria sua mala verdadeira. Simples. Fácil. Nada com que se preocupar. Pelo menos, era o que ela tentava convencer o próprio coração a acreditar. Uma batida seca na porta fez Madison estremecer. O som cortou o silêncio como uma lâmina. Ela congelou. O olhar saltando da mala aberta sobre a cama para a porta. Quem poderia estar batendo? Ela não havia pedido serviço de quarto. Ninguém sabia onde ela estava hospedada, exceto sua mãe. E sua mãe jamais apareceria sem avisar. A batida veio de novo. Mais forte, mais firme. Senhorita Torres. A voz era masculina, grave, controlada, com uma calma que arrepiou sua pele. Precisamos conversar. O coração de Madison disparou, batendo contra as costelas como se quisesse escapar. Como eles sabiam seu nome? Como sabiam que ela estava ali? O olhar dela percorreu o quarto freneticamente em busca de alguma saída que não existia. Só havia a janela. 8º andar. Senhorita Torres. A voz insistiu, ainda calma, ainda educada. Sabemos que a senhora tem algo que não lhe pertence. Abra a porta. As mãos dela tremiam. Ela recuou, o pânico se espalhando como fogo. Poderia ligar para a polícia. Devia ligar. Mas o que diria? Que pegou uma mala que não era sua? Que abriu e vasculhou documentos particulares?
Será que acreditariam nela? Vou contar até 3, disse o homem, a voz firme e sem pressa. 1. Madison agarrou o celular. 2. O som do próprio coração abafava tudo. 3. O clique da fechadura ecoou. O ar sumiu de seus pulmões. Ela não havia destrancado. A porta se abriu lentamente, com uma precisão quase ensaiada. 2 homens entraram, altos, vestindo ternos escuros sob medida, tão impecáveis que gritavam poder. O primeiro tinha cabelos grisalhos e uma cicatriz fina que ia da têmpora até o maxilar. O segundo era mais jovem, ombros largos, olhos azuis frios como aço, examinando o ambiente com atenção meticulosa. E então, um terceiro homem apareceu atrás deles, mais alto, mais imponente. Cabelos escuros penteados para trás, o rosto talhado como mármore. O terno preto caía sobre ele como uma segunda pele. Mas foram os olhos que prenderam Madison no lugar. Olhos castanho escuros, quase negros sob a luz, intensos o suficiente para fazê-la esquecer de respirar. Deve ser a senhorita Torres, disse ele com um tom suave, quase agradável. Acredito que tenha algo que me pertence. Madison tentou falar, mas a garganta estava seca, áspera como areia. Um som fraco escapou, quase um sussurro ridículo. Dominique Russo, só podia ser ele, deu alguns passos à frente com movimentos controlados, precisos, como um predador estudando a presa. O olhar dele pousou na mala aberta sobre a cama, depois nela. Uma sobrancelha arqueou-se levemente. Eu posso explicar, conseguiu dizer Madison, a voz trêmula. Foi um engano. Peguei a mala errada no aeroporto. Eu ia ligar para a companhia aérea amanhã de manhã e... Pare de falar. A voz dele não era alta, mas cortou o ar como uma lâmina afiada. Madison se calou instantaneamente. Dominique aproximou-se da cama, os dedos longos passando pela borda da mala, com uma calma assustadora. Ele não parecia irritado. Parecia curioso, como se estivesse tentando decifrar um mistério. Você abriu, disse ele. Não era uma pergunta. Madison engoliu em seco. Achei que poderia ter algum contato dentro. Para devolver, respondeu hesitante. Os olhos dele desviaram para a pasta de couro sobre o criado mudo, depois voltaram a cravar-se nela. E encontrou o que procurava? Encontrei seu nome, ela disse rapidamente. E procurei sobre você na internet. Eu só estava tentando descobrir como devolver a mala para você. Só isso. Eu juro. Dominique pegou o portfólio, o rosto impassível, cada movimento medido. Folheou as páginas devagar com uma calma quase ameaçadora, como se conferisse se tudo ainda estava lá. Os 2 homens perto da porta continuavam imóveis. Pareciam esculturas humanas, olhos fixos nela, sem piscar. Ela está dizendo a verdade, Dominique disse por fim, sem olhar para Madison. Falava com os homens. Ela está com medo demais para estar mentindo. Madison quis protestar, dizer que não estava com medo, mas seria mentira. Ela estava apavorada. As mãos tremiam tanto que ela teve que entrelaçá-las atrás das costas para esconder. Então, sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Posso ter minha mala de volta agora? Dominique fechou o portfólio e o colocou novamente dentro da mala, com uma precisão quase cirúrgica. Depois fechou o zíper, ergueu a mala e se virou para encará-la. O rosto dele continuava calmo, controlado. Mas os olhos, havia algo novo neles. Algo que fez o estômago de Madison se revirar. A sua mala, ele disse lentamente, está sob a minha posse. E até eu ter certeza de que você não comprometeu o conteúdo da minha, ela vai continuar lá. O quê? A voz de Madison saiu mais alta do que ela queria. Você não pode simplesmente ficar com as minhas coisas. Isso é roubo! Um dos homens junto à porta, o mais jovem, de olhos azuis frios, soltou uma risada curta, quase divertida. Dominique o silenciou com um único olhar. Senhorita Torres, ele começou, num tom paciente que era ainda mais irritante.
Você se meteu numa situação muito mais complicada do que uma simples troca de bagagens. Os documentos nessa mala são extremamente sensíveis. Se qualquer informação cair nas mãos erradas, isso pode causar problemas sérios. Para mim e para você. Eu não li nada, Madison protestou. Só vi a primeira página. Nem entendi metade do que estava lá. Dominique a observou longamente, os olhos escuros analisando cada detalhe de seu rosto, como se pudesse enxergar a verdade nas entrelinhas. Então assentiu, devagar. Eu acredito em você. Pausa. Mas acreditar não é o mesmo que ter certeza. O coração de Madison pareceu parar. Então, o que você está dizendo? Perguntou, sentindo o pavor subir como um nó na garganta. Que vai simplesmente ficar com a minha mala? Me fazer de refém? Estou dizendo, Dominique respondeu com uma calma cortante, que você vai ficar onde eu puder ver, até eu me convencer de que não é uma ameaça. Madison o encarou incrédula. Você só pode estar brincando. Eu pareço estar brincando? Não. Ele parecia o tipo de homem que não brincava, nunca. A mente dela disparou. A entrevista, a manhã seguinte, a oportunidade que podia mudar tudo. Se ela não aparecesse, se perdesse essa chance, era o fim. Eu não posso, ela disse, balançando a cabeça, a voz embargada. Eu tenho uma entrevista amanhã. É importante. Eu preciso estar lá. O rosto de Dominique não se alterou. Então você deveria ter sido mais cuidadosa na esteira de bagagens. Por favor, Madison implorou, odiando o som da própria voz. Eu não fiz nada de errado. Foi só um engano. Um engano? Dominic repetiu, dando um passo à frente. Madison recuou instintivamente, até sentir as pernas encostarem na cadeira atrás dela. Ele pairava sobre ela, alto, imponente, e o aroma do perfume o envolvia como uma sombra. Algo escuro, caro, com um toque perigoso que fez a cabeça de Madison girar. Um engano, ele disse, a voz baixa e controlada, que a colocou em posse de documentos que valem milhões de dólares. Um engano que poderia ter custado sua vida se tivesse entregue aquela mala à pessoa errada. Ele se inclinou ligeiramente, os olhos cravados nos dela. Então, perdoe-me, senhorita Torres, se eu não achar a sua história particularmente convincente. O ar fugia dos pulmões dela em respirações curtas e rasgadas. Estava encurralada, presa, como um coelho diante de um lobo. O que você quer de mim? Sussurrou. Dominique inclinou a cabeça, avaliando-a com uma calma quase inumana. Por enquanto quero que venha comigo. Para onde? Ela perguntou, a voz quase falhando. Para um lugar onde eu possa manter você sob vigilância. Madison balançou a cabeça com força, o medo virando desespero. Não, de jeito nenhum. Eu não vou a lugar nenhum com você. Você não tem escolha. Tenho sim, retrucou ela, com uma centelha de coragem surgindo sob o pânico. Eu vou gritar, vou chamar a polícia, vou dizer que vocês invadiram meu quarto e me ameaçaram. Um sorriso lento se formou nos lábios dele, frio, sem o menor traço de humor. Vá em frente, ligue para eles. Conte que roubou uma mala cheia de documentos confidenciais. Quero ver como isso termina. A mão de Madison, que se movia discretamente em direção ao telefone, parou no ar. O estômago dela afundou. Ele tinha razão. Meu Deus, ele tinha razão. Se chamasse a polícia, teria que explicar tudo. Que pegou a mala errada, que abriu, que bisbilhotou documentos alheios. E se aqueles papéis fossem tão valiosos quanto ele dizia, ela poderia ser acusada de roubo, ou coisa pior. Dominic percebeu o momento em que a compreensão atingiu Madison. O olhar dele suavizou, não em bondade, mas em controle. Eu não vou machucá-la, senhorita Torres. Só preciso ter certeza de que você não vai me causar problemas. E a melhor forma de garantir isso é manter você por perto. Quão por perto? Ela perguntou, a voz trêmula. Dominic recuou um passo, permitindo que ela respirasse.
Perto o bastante. Agora faça as malas, estamos indo embora. As pernas de Madison pareciam feitas de gelatina, mas ela se obrigou a ficar de pé. Isso é uma loucura. Talvez, respondeu Dominique com um leve encolher de ombros. Mas é a situação em que estamos. Ele fez um gesto para os dois homens à porta. Vincent, Marcos, deem à senhorita um pouco de privacidade para arrumar as coisas. Os dois assentiram e saíram para o corredor. Dominique o seguiu, parando na soleira. Voltou-se para ela, o olhar firme, implacável. Você tem 5 minutos, senhorita Torres. E após uma pausa curta, e não faça nenhuma estupidez. A porta se fechou atrás dele com um clique suave. Madison ficou parada, imóvel, o coração disparado, a mente em redemoinho tentando compreender o que acabara de acontecer. Então, correu até o celular. As mãos tremiam enquanto procurava o contato da mãe. Mas antes de apertar o botão de chamada, hesitou. O que ela diria? Que estava sendo levada por um possível criminoso porque pegou a mala errada no aeroporto? Sua mãe teria um colapso. E no fundo, Dominique estava certo. Se chamasse a polícia, poderia acabar tão encrencada quanto ele. Talvez pior. O olhar dela foi para a janela. 8º andar. Ela podia tentar fugir, gritar, pedir socorro, mas quem ouviria lá de cima? E mesmo que conseguisse sair do hotel, para onde iria? Dominique tinha recursos, muitos recursos. Ele a encontrara em poucas horas, desde o momento em que ela pegara a mala dele. Entrara no quarto de hotel trancado como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Se ela tentasse fugir, ele a acharia. E da próxima vez, talvez não fosse tão educado. Droga. Madison enfiou o celular na bolsa e começou a recolher as poucas coisas que tinha tirado da mala. A escova de dentes, o laptop, o blazer que planejava usar na entrevista. Os movimentos eram automáticos, o corpo agindo enquanto a mente ainda tentava aceitar o absurdo da situação. Aquilo não era o que ela tinha planejado. Ela devia estar revisando sua apresentação, não arrumando a mala para sair com um estranho perigoso. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. O tempo acabou. A voz de Dominique veio do outro lado. Madison fechou o zíper da bolsa, respirou fundo e girou a maçaneta. Dominique estava no corredor, a mala dele em uma mão e o celular na outra. Atrás, Vincent e Marcos pareciam sentinelas, imóveis, impassíveis, observando tudo. Pronta? Dominique perguntou. Madison não respondeu. Apenas saiu do quarto, a bolsa pendurada no ombro, deixando a porta se fechar atrás de si. Enquanto caminhavam em direção ao elevador, ela tentava gravar cada detalhe. O padrão do carpete, as placas de saída, o número das portas que passavam. Se tivesse alguma chance de escapar, precisaria estar atenta. O elevador desceu em silêncio, o único som sendo o zumbido suave da máquina. Madison ficou espremida entre Vincent e Marcos, altos o suficiente para bloquear qualquer visão da porta. Dominique estava à frente, de costas para ela, concentrado em algo no celular. Quando as portas se abriram, o grupo saiu para o saguão. O recepcionista da noite ergueu os olhos, viu a cena e rapidamente voltou a encarar a tela do computador. Claramente já sabia que não era para se meter. Do lado de fora, um SUV preto os esperava na calçada, motor ligado, faróis refletindo o brilho úmido das ruas noturnas. Marcos abriu a porta de trás e Dominique fez um gesto discreto para que Madison entrasse. Ela hesitou. Última chance, pensou. A última chance de gritar, de correr, de fazer qualquer coisa. Mas as pernas se moveram sozinhas, traindo-a. Num piscar de olhos, já estava dentro do carro, afundada no banco de couro frio. Dominique entrou ao lado dela, perto o bastante para que seus ombros quase se tocassem. Vincent assumiu o volante. Marcos, o banco do passageiro. As travas das portas fecharam com um clique pesado e final. Para onde estamos indo? Madison perguntou, a voz pequena, quase inaudível. Dominique não olhou para ela. Para um lugar seguro. Isso não é uma resposta. É a única que você vai ter. O SUV arrancou, deslizando para dentro do trânsito noturno de Manhattan.
Madison observava as luzes da cidade se misturarem pela janela, o neon borrado, as sombras longas. A cada quarteirão, o coração afundava um pouco mais. Ela não sabia para onde estava indo. Não sabia o que Dominique Russo realmente queria. Só sabia que sua vida acabara de cruzar uma linha invisível e não havia mais como voltar atrás. A sessão 3 começava assim. O SUV deslizava pelas ruas de Manhattan com uma fluidez inquietante, como se os semáforos tivessem sido programados só para eles. Madison se encolheu contra a porta, tentando manter o máximo de distância possível de Dominic, mas o banco de trás era pequeno demais para que isso realmente fizesse diferença. Ele estava completamente imóvel, o rosto iluminado pelo brilho frio do celular, os dedos se movendo com precisão quase militar a cada toque na tela. Madison o observava de relance, tentando não ser óbvia. À luz fraca dos postes que passavam do lado de fora, o perfil dele parecia esculpido em pedra, anguloso, severo, como as faces de antigos imperadores gravadas em moedas romanas. Havia uma pequena cicatriz logo acima da sobrancelha esquerda, quase imperceptível. E por um instante, ela se perguntou qual seria a história por trás dela, antes de se lembrar de que não deveria se importar com nada que envolvesse aquele homem. Só precisava encontrar uma forma de escapar. O carro já rodava havia uns 20 minutos quando o cenário começou a mudar. Os quarteirões apertados do centro deram lugar a ruas mais largas, prédios altos, silenciosos, o tipo de arquitetura que não gritava riqueza, apenas a deixava transbordar. O SUV virou em uma rua ladeada por árvores e parou diante de um edifício que parecia mais uma fortaleza do que uma residência. Pedra cinza, detalhes art deco e um porteiro imóvel em posição de atenção, como se estivesse esperando apenas por eles. Chegamos, disse Dominique, guardando o celular no bolso. Ele abriu a porta antes mesmo que Vincent pudesse fazer isso por ele. Madison não se moveu. Onde exatamente é aqui? Minha casa. Você espera que eu fique na sua casa? Ela perguntou incrédula. Dominique se inclinou, apoiando o braço na moldura da porta. O olhar escuro encontrou o dela e havia ali uma centelha de ironia quase divertida. Tecnicamente é uma cobertura. E sim, é exatamente isso que eu espero. Ele fez uma breve pausa. A não ser, claro, que prefira que Vincent e Marcus a levem para um lugar menos confortável. Existem alguns galpões no cais que serviriam bem ao propósito. O estômago de Madison se revirou. Ela não sabia se ele estava brincando. O problema era que, no fundo, achava que não. Tudo bem, respondeu, agarrando a bolsa e saindo do carro com o máximo de dignidade que conseguiu reunir. Mas quero minha mala de volta depois. O porteiro fez um leve aceno para Dominique enquanto eles se aproximavam. Boa noite, Sr. Russo. Tudo preparado? Sim, respondeu Dominique, sem diminuir o passo. O pacote que solicitei já está lá em cima? Sim, senhor. Pacote. A palavra ecoou na mente de Madison como um presságio. O saguão era um espetáculo de mármore e metal dourado, com um lustre que provavelmente valia mais do que a casa onde ela cresceu. Cada passo dela produzia um eco alto demais, denunciando sua presença, suas roupas amassadas, os saltos gastos, tudo nela destoava daquele luxo silencioso. Entraram no elevador. O silêncio entre eles era denso, quase sufocante. Era o tipo de elevador que exigia chave para certos andares. Dominique inseriu a dele, e o painel os levou direto ao topo. Quando as portas se abriram, não havia corredor. Apenas o interior do próprio apartamento. Madison deu um passo à frente e precisou conter o espanto. As janelas iam do chão ao teto, revelando a cidade de Nova York em toda sua glória. Um oceano de luzes se espalhava diante dela, como um céu invertido. O espaço era imenso, elegante, com móveis que pareciam flutuar no equilíbrio perfeito entre minimalismo e luxo. Obras de arte modernas decoravam as paredes, peças que ela reconhecia de revistas, mas que jamais imaginou ver fora das páginas. Fique à vontade,
disse Dominique, colocando sua mala sobre uma mesa de vidro preto impecável. Vincent, Marcus, podem ir. Os dois homens assentiram e desapareceram pela porta do elevador. Agora, ela e Dominique estavam sozinhos. Os dois homens assentiram e voltaram para o elevador. As portas se fecharam com um som abafado, e junto com ele, Madison sentiu sua última chance de escapar desaparecer. Ficou parada no meio da sala, segurando a bolsa contra o peito, como se fosse um colete salva-vidas. O coração batia alto demais, o silêncio do lugar pesando como chumbo. Está com fome? Perguntou Dominique, tirando o paletó e o pendurando no encosto de uma poltrona de couro. Madison piscou, sem entender. O quê? É uma pergunta simples. Você comeu alguma coisa? Ela tentou lembrar. As únicas calorias do dia tinham sido um punhado de amendoins do avião. E como se o corpo atraísse, o estômago roncou alto naquele exato momento. Dominic arqueou uma sobrancelha. Vou tomar isso como um sim. Ele caminhou na direção do que parecia ser a cozinha, arregaçando as mangas da camisa. Os antebraços fortes e marcados distraíram Madison por mais tempo do que ela gostaria de admitir. Você não precisa cozinhar para mim, ela disse, finalmente recuperando a voz. Sou sua prisioneira, não sua convidada. Dominique nem se virou. Você não é minha prisioneira. Então posso ir embora. Ele parou. Pensou. Não. Então sou sua prisioneira. Sem responder, Dominique abriu a enorme geladeira de aço escovado e começou a tirar ingredientes com a precisão de quem realmente sabia o que estava fazendo. Você é uma convidada com liberdade de movimento limitada. Madison cruzou os braços. Isso é literalmente a definição de prisioneira. Um sorriso discreto surgiu nos lábios dele. Você é bem argumentativa para alguém na sua situação. Mecanismo de defesa, ela rebateu. Aparentemente desenvolvo um quando sou sequestrada. Eu não sequestrei você. Você me obrigou a vir até aqui contra a minha vontade. Isso é sequestro. Eu apenas te incentivei fortemente a vir por segurança. Há uma diferença. Madison olhou em volta, procurando algo para jogar nele, mas tudo ali parecia caro demais para arriscar. Em vez disso, largou a bolsa no sofá e perguntou com ironia. O que você está fazendo? Massa. Algo simples. A menos que tenha alguma restrição alimentar que eu deva saber. Sou intolerante à lactose, disse ela, com uma ponta de provocação. Dominique respondeu sem hesitar. É então sem parmesão. Ele se movia pela cozinha, com uma elegância inesperada, acendendo o fogo, colocando a água para ferver, cortando legumes com uma faca que parecia afiada o suficiente para causar medo. Madison se viu observando, intrigada. Aquilo não era o que esperava de um homem com fama de mafioso. Talvez os artigos estivessem errados. Talvez Russo Enterprises fosse uma empresa legítima e ela estivesse surtando à toa. Você está me encarando, Dominic comentou, sem tirar os olhos da tábua de corte. Estou tentando te entender. Boa sorte. As pessoas tentam há anos. Você é mesmo da máfia? Madison perguntou, a voz calma, mas o coração disparado. A faca dele parou por uma fração de segundo. Depois voltou a se mover, precisa, ritmada. Essa é uma pergunta bem direta. Você está me mantendo presa na sua cobertura. Acho que já ganhei o direito de fazer perguntas diretas. Dominic raspou os legumes picados para dentro de uma frigideira, onde o azeite já cintilava sob a luz quente da cozinha. O aroma de alho preencheu o ar, quente e intenso, despertando em Madison um novo som de fome que ela tentou em vão disfarçar. Máfia, disse Dominic lentamente, é um termo ultrapassado. Faz as pessoas imaginarem homens de chapéu fedora, falando italiano e beijando anéis. Mas o crime organizado moderno não funciona assim. Então você admite que faz parte do crime organizado? Ela rebateu, erguendo o queixo. Dominique deu um leve sorriso e apoiou-se no balcão, o olhar fixo nela.
Eu admito que a linha entre negócios legítimos e o que as pessoas chamam de crime organizado é mais fina do que gostariam de acreditar. Essa é uma resposta de político. Ele se virou, os olhos escuros prendendo os dela com uma intensidade desconcertante. Madison quis desviar o olhar, mas se forçou a manter-se firme. Minha família está nesse ramo há 4 gerações, disse ele. Temos imóveis, companhias de transporte marítimo, restaurantes, construtoras, todos negócios legítimos, todos lucrativos. Mas também temos inimigos, concorrentes que adorariam nos ver cair. Ele fez uma pausa. E aqueles documentos na minha mala, os que você tão gentilmente recuperou para mim, contêm informações sobre uma fusão capaz de mudar toda a estrutura de poder desta cidade. Se essas informações vazassem antes do acordo ser fechado, seria desastroso. Então, quando digo que preciso manter você por perto, não é porque gosto de manter mulheres presas contra a vontade. É porque não posso correr riscos. Madison absorveu as palavras, o coração acelerado. Então, você acha que eu venderia seus segredos para seus concorrentes? Acho que você é uma variável desconhecida, respondeu Dominique. E eu não gosto de variáveis desconhecidas. A água começou a ferver. Ele se virou com naturalidade e jogou a massa na panela, mexendo com uma colher de pau, como se estivessem conversando sobre o clima e não sobre ameaças de morte. Madison se aproximou, movida por uma curiosidade que não queria admitir. E como sabe que eu não vou simplesmente ligar para alguém assim que você virar as costas? Dominic lançou-lhe um olhar de canto, uma sobrancelha arqueada. Porque você é mais inteligente do que isso. Já entendeu que chamar a polícia colocaria você tanto em perigo quanto a mim. E também sabe que se tentasse vender informações aos meus concorrentes, eles te matariam para eliminar a testemunha, ou te usariam como isca para me atingir. De qualquer forma, você acabaria morta. O tom despreocupado com que ele disse aquilo fez o sangue de Madison gelar. Você está tentando me assustar. Estou tentando ser honesto. Há uma diferença. Ele pegou 2 pratos de um armário, porcelana cara, design minimalista, e escorreu a massa. Misturou-a com os legumes salteados e um molho caseiro que tirou da geladeira. Tudo com a calma de quem fazia aquilo todos os dias, sem pressa, sem culpa. Em poucos minutos, havia 2 pratos perfeitos na bancada. Aqui, disse Dominique, estendendo um deles para ela. Coma. Madison pegou o prato por instinto, mas ficou parada, sem saber o que fazer. Dominique levou o próprio prato até a mesa de jantar, longa, elegante, iluminada pelo reflexo da cidade nas janelas. Fez um gesto para que ela se sentasse à sua frente. Ela podia recusar. Podia jogar o prato na pia, gritar, correr. Mas o cheiro da comida era irresistível e o corpo dela tremia de fome e exaustão. A razão, ou o que restava dela, dizia que precisava de força se quisesse ter alguma chance. Então ela se sentou. O primeiro garfo foi melhor do que ela queria admitir. O segundo, ainda mais. Dominique a observava em silêncio, os olhos impenetráveis, como se estudasse não o que ela dizia, mas quem ela era. Não exatamente arrogante, mas satisfeito, como alguém que acabara de ganhar uma pequena vitória. Você cozinha bem, Madison comentou, apenas para quebrar o silêncio sufocante que pairava entre eles. Dominic deu de ombros. Minha mãe insistiu que eu aprendesse. Ela dizia que um homem que não sabe se alimentar sempre vai depender dos outros. E ela não criou homens dependentes. Onde ela está agora? Madison perguntou, sem pensar. Morta. O garfo dela parou no meio do caminho até a boca. Ela o pousou lentamente sobre o prato. Sinto muito. Não sinta. Foi há muito tempo. Mas o leve enrijecer do maxilar dele, a tensão nos olhos, diziam o contrário. Madison registrou aquilo mentalmente. Mais uma peça no quebra-cabeça chamado Dominique Russo. Comeram em silêncio por mais alguns minutos. Lá fora, a cidade brilhava como um campo de diamantes espalhados. Dentro, o único som era o leve tilintar dos talheres contra a porcelana.
Isso é surreal, Madison disse por fim. O que é isso, afinal? Ela gesticulou para o apartamento, para ele, para tudo. Há poucas horas eu estava no aeroporto, pronta para começar uma nova vida. Agora, tô jantando massa com um homem que pode ou não ser um chefão do crime. A vida raramente sai como planejamos, Dominic respondeu sem emoção. Que filosofia deprimente. Ele deu um leve sorriso. Realista. Madison empurrou o prato vazio para o lado. E agora? O que acontece? Agora. Dominic se levantou, recolhendo os pratos. Você vai descansar. Vou te mostrar seu quarto. Meu quarto? Madison repetiu. Tipo, um quarto de hóspedes? Tipo o seu quarto pelos próximos dias, ele respondeu tranquilo. Até eu decidir que você não é mais um risco. E quanto tempo isso vai levar? Dominic levou os pratos até a pia, enxaguando-os com a mesma precisão eficiente com que havia cozinhado. Isso depende inteiramente de você. O quarto que ele mostrou era pelo menos o dobro do tamanho do apartamento dela em Chicago. Uma cama king size dominava o espaço, coberta com lençóis de algodão egípcio num tom cinza chumbo elegante. As janelas iam do chão ao teto, revelando mais uma vista hipnotizante da cidade. E havia uma porta que levava, presumivelmente, a um banheiro privativo. Sua mala deve chegar amanhã de manhã, Dominic disse da porta. Enquanto isso, tem produtos de higiene no banheiro e roupas no closet que devem servir. Roupas? Madison repetiu, arqueando as sobrancelhas. Você simplesmente tem roupas femininas sobrando no quarto de hóspedes? São da minha irmã. Ela fica aqui às vezes, quando está na cidade. Madison virou-se para encará-lo. Você tem uma irmã? O rosto dele suavizou, só um pouco. Sofia. Está em Milão agora, para a semana de moda. É estilista. Claro que é, Madison murmurou. Porque aparentemente todo mundo no seu círculo vive num universo completamente diferente do resto de nós, meros mortais. Há mais alguma coisa que você precise? Dominic perguntou paciente. Uma máquina do tempo, ela respondeu sem hesitar. Para eu voltar ao aeroporto e não pegar sua maldita mala. Os lábios dele se moveram quase num sorriso. Essa não está disponível no momento. Então acho que estou bem. Dominic assentiu e deu um passo para trás, parando no batente. A porta tranca por dentro, mas não por fora. Você pode circular pelo apartamento, mas eu recomendo que não tente sair. Vincent e Marcos estão no saguão. E eles têm instruções bem claras. Fez uma pausa. De manter você segura. Do jeito que ele disse, segura, Madison entendeu perfeitamente que a palavra podia significar muitas coisas diferentes. Ela cruzou os braços, o olhar firme, o coração acelerado. E pela primeira vez, se perguntou se Dominic Russo era realmente o vilão da história, ou se apenas havia acabado de arrastá-la para o centro de algo muito, muito maior. Ele era perigoso. Estava mantendo-a ali contra a vontade dela. Provavelmente, era exatamente o tipo de homem sobre o qual aqueles artigos tinham alertado. Mas ele também tinha cozinhado para ela. Tinha lhe dado um quarto lindo, prometido devolver sua mala. Dissera que queria mantê-la em segurança. Madison virou-se de lado na cama, encarando as luzes da cidade que piscavam como estrelas presas em concreto. Sempre fora boa em ler pessoas. Era parte do que a tornava uma boa designer. Entendeu que alguém queria, mesmo quando não sabia dizer em palavras. E quando olhava para Dominic Russo, ela não via um monstro. Via um homem com medo. Um homem tentando desesperadamente manter o controle de uma situação que estava saindo das mãos. Isso não tornava o que ele fazia certo, mas tornava compreensível. E Madison sabia. Entender era sempre o primeiro passo para encontrar uma saída. Em algum momento, o cansaço venceu a tensão, e ela adormeceu. Quando abriu os olhos, o sol já inundava o quarto. Alguém batia à porta. Madison. A voz de Dominic veio abafada,
através da madeira maciça. Sua mala chegou. Ela se sentou na cama, atordoada. Por um instante esqueceu onde estava. Então a lembrança caiu sobre ela como um peso e o estômago afundou. "Um minuto!" gritou, tentando soar mais firme do que se sentia. Desgrenhando o cabelo com os dedos, ela se levantou e abriu a porta. Dominique estava no corredor, impecável como sempre, agora em um terno azul marinho que parecia feito sob medida. Ele já devia estar acordado há horas. Na mão segurava a mala dela, o laço rosa ainda preso à alça. Graças a Deus, Madison suspirou estendendo a mão. Mas Dominique segurou o objeto firme, ligeiramente fora do alcance dela. "Mandei alguém revistar", disse sem culpa aparente, para garantir que não houvesse nada perigoso dentro. "Você revirou minhas coisas?" Foi necessário. Madison abriu a boca para discutir, mas depois lembrou que tinha feito o mesmo com a mala dele, e não estava exatamente em posição de pregar moral. "Tudo bem, posso pegar agora?" Ele entregou a mala. "Tem café na cozinha. E café da manhã, se quiser. Tenho uma ligação em 20 minutos, mas depois precisamos conversar." "Sobre o quê?" perguntou, já sentindo um aperto no peito. "Sobre quanto tempo você vai ficar aqui e o que vamos fazer a respeito da sua entrevista." O coração de Madison deu um salto. "Você sabe da entrevista?" Dominique a encarou, expressão impossível de decifrar. "Sei tudo sobre você, senhorita Torres." A voz era calma, controlada demais. Madison Torres, 26 anos, designer gráfica freelancer de Chicago. Graduada com honras pelo Art Institute. Tem uma base pequena, mas fiel, de clientes, e vem tentando entrar em mercados maiores há 3 anos. A entrevista de hoje é com a Hartley Creative Group, uma das agências de design mais prestigiadas de Nova York. Se conseguir o emprego, muda sua vida. Madison ficou imóvel. Como você sabe tudo isso?" "É meu trabalho saber com quem estou lidando." Dominic olhou o relógio. 18 minutos agora. Te encontro na cozinha." E simplesmente se afastou, os passos suaves, quase sem som sobre o piso de madeira. Madison ficou parada, segurando a mala como se fosse a única coisa sólida em um mundo que tinha acabado de se deslocar mais uma vez sob seus pés. Ele sabia. Sabia sobre a entrevista. O que significava que Dominique Russo entendia exatamente o que tudo aquilo estava custando a ela. Se isso o tornava mais perigoso ou menos, Madison ainda não sabia dizer. Arrastou a mala até o centro do quarto e trocou rapidamente de roupa. Jeans e um suéter simples. Nada sofisticado, mas pelo menos eram dela. Penteou o cabelo, passou uma maquiagem leve e tentou parecer alguém que tinha tudo sob controle. O reflexo no espelho, porém, mostrava outra história. Olhos cansados, um medo disfarçado por uma determinação frágil. Quando desceu até a cozinha, foi recebida por um café da manhã digno de um hotel 5 estrelas. Frutas frescas, pães, croissants dourados, iogurte e uma cafeteira tão moderna que parecia exigir um manual de instruções. Dominique não estava por perto, mas ela ouviu sua voz vindo de algum ponto mais distante da cobertura, falando em italiano, rápido, firme, autoritário. Madison serviu-se de um café preto, já que não conseguiu encontrar o leite, e mordeu um pedaço do croissant, tão leve e amanteigado que parecia ter acabado de chegar de Paris. Estava terminando a segunda xícara quando ele reapareceu, o olhar tenso, o corpo rígido, como se estivesse prestes a enfrentar uma batalha. "Aconteceu um imprevisto", anunciou sem rodeios. Madison pousou a xícara lentamente. "Que tipo de imprevisto?" "A fusão de que te falei." A voz dele era fria, contida. "Alguém vazou informações. Não tudo, mas o suficiente para causar estragos." O estômago de Madison se contraiu. "E você acha que fui eu?" "Sei que não foi." Ele cruzou os braços. "Você não teve acesso a nenhum computador ou telefone sem supervisão desde que chegou. Mas alguém pegou uma mala no aeroporto." "A minha mala?"
Dominique tirou o celular do bolso e mostrou uma foto. Uma gravação de segurança do aeroporto. A imagem granulada, mas nítida o bastante. Um homem de casaco escuro erguia a mala cor-de-rosa com a fita que Madison usava para reconhecê-la. Essa filmagem foi feita cerca de 5 minutos depois que você saiu com a minha, explicou ele. E ele sabia exatamente o que estava procurando. Madison piscou, atordoada. Mas como ele sabia que minha mala estava lá? Ou que houve uma troca? O maxilar de Dominic se contraiu. É isso que estou tentando descobrir. Mas até entender quem está por trás disso... Ele fez uma pausa, o olhar fixo no dela. Você está em mais perigo do que eu imaginava. Um arrepio percorreu a espinha de Madison. O que quer dizer com isso? Dominique se aproximou um passo. Quero dizer que agora, quem pegou a sua mala sabe que você tem a minha. E se essas pessoas estão dispostas a vazar informações sobre a fusão, não vão hesitar em vir atrás de você para recuperá-la. Madison sentiu o sangue sumir do rosto. Vir atrás de mim? Está dizendo que podem tentar me machucar? Dominic pousou o celular sobre o balcão com calma, como quem tenta conter um furacão. A realidade está começando a te alcançar, senhorita Torres. Isso não é um jogo. As pessoas com quem estou lidando não fazem ameaças vazias. Elas veem problemas e eliminam problemas. E agora, queira você ou não, você é um problema. Eu não pedi por nada disso, ela retrucou, a voz tremendo. Só peguei a mala errada. Foi um engano. E ainda assim, estamos aqui, respondeu ele, servindo-se de café como se nada pudesse abalá-lo. A verdade é simples. Intenções não importam, só consequências. E a consequência, Madison, é que você foi arrastada para algo muito maior do que uma simples confusão de bagagens. As mãos dela tremiam. Tentou escondê-las entrelaçando os dedos. Então, o que vamos fazer? Dominic ergueu o olhar, intenso, calculista. Vamos descobrir quem pegou sua mala. E por quê? Dominic levou a xícara aos lábios e tomou um gole de café, o olhar firme, concentrado. Tenho gente trabalhando nisso, disse com a calma de quem controla cada peça do tabuleiro. Mas seria útil se você me contasse tudo o que lembra do aeroporto, cada detalhe, por menor que pareça. Madison fechou os olhos, tentando pensar apesar do pânico que latejava sob a pele. Eu desembarquei por volta das 6:30. O voo atrasou, então eu já estava irritada. Só queria pegar minha mala e sair dali. Esperei na esteira 7 por uns 20 minutos, talvez. Tinha muita gente, famílias, executivos, estudantes. Eu não estava prestando muita atenção em ninguém específico. Continue, Dominic murmurou. Quando vi o que achei que era minha mala, peguei e fui embora. Só percebi que era a errada quando já estava lá fora. Madison abriu os olhos. É isso. Não vi ninguém me seguindo, nem agindo estranho. Ninguém perguntou da mala. Ninguém tentou falar comigo. Dominique a observava como se estivesse analisando uma equação complexa. E antes disso, no avião, no embarque, alguém pareceu interessado em você? Madison pensou por um instante. Não. Sentei ao lado de uma mulher que dormiu o voo todo. O cara do outro lado do corredor lia um livro do Tom Clancy. Ninguém sequer fez contato visual comigo. Dominic franziu o senho, a frustração aparecendo pela primeira vez. Quem fez isso é profissional. Sabia exatamente em que voo você estaria, qual era sua mala e o momento certo para agir. Mas como? Madison perguntou. Como alguém poderia saber tudo isso? A não ser que... Ela parou, a mente disparando numa direção terrível. A não ser que estivessem te observando. Não a mim, você. O olhar de Dominique não mudou, mas houve um lampejo. Rápido, perigoso. Explique. Você disse que essa fusão é importante, que pode mudar o equilíbrio de poder na cidade.
E se seus concorrentes estiverem te vigiando, seguindo cada movimento? Eles poderiam ter te visto no aeroporto, visto você despachar a mala, e quando houve a confusão, alguém parecido o bastante comigo pegou a sua de propósito. Criaram o caos e ganharam tempo. Dominique inclinou a cabeça, considerando. Não é uma teoria ruim, admitiu, mas não explica como eles sabiam qual era a minha mala. São idênticas, exceto pela fita. A menos que tenham acesso à companhia aérea. Madison respondeu, agora raciocinando em voz alta. Subornaram alguém para passar as informações de bagagem ou hackearam o sistema. Hoje tudo é digital. Listas de passageiros, rastreio de bagagem, horários de voo. Se sabiam que você estava viajando, poderiam acessar tudo isso com os recursos certos. Dominique pousou a xícara na mesa. Por um instante, ela viu algo que nunca tinha visto antes. Genuíno reconhecimento. Você é mais esperta do que eu imaginei. Eu projeto interfaces, Madison disse, dando de ombros. Entendo como os sistemas digitais funcionam e sei o quão fácil é invadi-los quando se tem dinheiro e contatos que seus concorrentes com certeza têm. Provavelmente. Dominic tirou o celular do bolso e começou a digitar rapidamente. O rosto dele se fechou em concentração. Depois de alguns segundos, levantou-me o olhar. Estou mandando minha equipe acessar as câmeras do aeroporto e cruzar as imagens com os contatos conhecidos dos meus rivais. Se sua teoria estiver certa, saberemos quem pegou sua mala em poucas horas. E então? Madison perguntou, a voz quase um sussurro. Dominic a olhou de um jeito que fez o ar ficar pesado. Então recuperamos a mala, eliminamos a ameaça e você pode voltar para sua vida normal. Ele disse isso com uma frieza tranquila, como se eliminar ameaças fosse apenas mais um item na lista de tarefas do dia. O estômago de Madison se revirou. E a minha entrevista? A voz dela saiu trêmula. É às 9. Eu preciso estar lá. Dominique olhou o relógio de pulso. São 8h15. Mesmo que eu te deixasse ir, o que, sinceramente, não pretendo fazer, dadas as circunstâncias, você não chegaria do outro lado da cidade a tempo. Então é isso? Ela perguntou, a voz falhando. Eu simplesmente perco essa chance? Todo o meu esforço jogado fora por causa da sua maldita mala? O maxilar dele se contraiu, o olhar frio. Eu entendo que você esteja irritada. Irritada? Madison explodiu, o tom dela subindo. Irritada, nem começa a descrever. Você tem ideia do que esse emprego significa para mim? Não é só dinheiro, nem status. É a prova de que eu sou mais do que as pessoas da minha cidade acreditam. É mostrar para minha mãe que eu não desperdicei meu diploma, que mudar para Chicago não foi um erro, que eu posso me virar sozinha. E agora, tudo acabou. Por sua culpa. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Dominic a observou, impassível, o olhar escuro e impenetrável. Então, pegou o celular. O que você está fazendo? Madison perguntou, desconfiada. Ligando para o CEO da Hartley Creative Group. Fomos colegas na escola de negócios. Ele me deve um favor. Você não pode. Ela protestou, dando um passo à frente. Se você interferir, se usar suas conexões, então eu não vou ter conquistado nada. Todos vão saber que só consegui o emprego por sua causa. Dominica encarou com firmeza. Você prefere ter o emprego ou não ter? O tom dele cortou o ar como uma lâmina. Orgulho é um luxo que você não pode se dar agora. Madison queria argumentar, queria gritar, mas ele estava certo. Por mais que doesse admitir, ele estava certo. Ela ficou observando enquanto Dominique colocava o telefone no ouvido. A conversa foi breve, direta, conduzida com aquela mesma calma autoritária que parecia natural nele. Quando desligou, virou-se para ela. Sua entrevista foi reagendada para amanhã, no mesmo horário. Expliquei que você teve uma emergência familiar e precisou adiar. Foram bem compreensivos. Madison piscou incrédula. Emergência familiar? É assim que você chama isso agora?
De nada, ele respondeu sem o menor traço de ironia, como se realmente esperasse um obrigada. Madison sentiu vontade de jogar a xícara nele. Em vez disso, apenas lançou um olhar fulminante. O resto da manhã passou em um silêncio tenso. Dominique desapareceu, provavelmente no escritório, e ela ficou sozinha naquela imensidão luxuosa. Parte por tédio, parte por instinto de sobrevivência, começou a explorar o lugar. A cobertura tinha 4 quartos, cada um com seu próprio banheiro. Uma biblioteca repleta de livros em vários idiomas, uma academia que mais parecia de hotel 5 estrelas, e uma varanda que se estendia ao redor de todo o espaço. Madison ficou ali por um tempo, olhando a cidade lá embaixo. De tão alto, tudo parecia insignificante. As pessoas nas calçadas eram apenas pontos, os carros, brinquedos em miniatura. Era fácil se sentir desconectada da realidade, como se o mundo comum, onde trocar malas era apenas um incômodo passageiro, tivesse ficado para trás. Agora, ela estava presa, em um paraíso dourado nas mãos de um homem perigosamente atraente. Perigosamente atraente. De onde tinha vindo esse pensamento? Madison balançou a cabeça, irritada consigo mesma. Síndrome de Estocolmo. Era isso. Estava assustada, confusa, e seu cérebro tentava transformar o medo em algo mais suportável. Um mecanismo de defesa. Simples assim. Exceto que Dominique não estava exatamente agindo como um sequestrador. Ele tinha dado a ela um quarto deslumbrante, servido um jantar digno de um restaurante 5 estrelas, até remarcado sua entrevista. Madison não sabia mais o que pensar. Ele a tratava menos como uma prisioneira e mais como uma hóspede incômoda. E de algum modo isso só tornava tudo ainda mais confuso. Por volta do meio-dia, Dominique saiu do escritório. Tenho uma reunião que preciso atender pessoalmente, disse, ajeitando as abotoaduras. Vincent e Marcus vão ficar com você. Se precisar de algo, fale com eles. Onde você vai? Madison perguntou. Discutir o vazamento, respondeu ele, endireitando a gravata e checando o reflexo no vidro panorâmico. Devo estar de volta às 3. E eu fico aqui, esperando? Você fica em segurança, corrigiu Dominique, com aquele tom calmo que sempre soava como uma ordem. Há comida na cozinha, livros na biblioteca e sistemas de entretenimento em quase todos os cômodos. Tenho certeza de que vai encontrar algo para se distrair por algumas horas. E com isso, ele se foi, deixando Madison sozinha com 2 armários de terno escuro parados diante do elevador como estátuas humanas. Ela pensou em tentar conversar com eles, talvez construir algum tipo de empatia, mas bastou um olhar para as expressões impassíveis dos dois para entender que seria perda de tempo. Então, fez o que sempre fazia quando o estresse ameaçava dominá-la. Trabalhou. O laptop estava no quarto e ela mergulhou nas pastas do portfólio, revisando projetos, ajustando cores, reorganizando descrições, refinou o currículo, praticou respostas, ensaiou sua fala para a entrevista, se é que ela ainda aconteceria. Por algumas horas conseguiu fingir que tudo estava normal. Quase normal. Em algum momento, Vincent bateu na porta e avisou que o almoço estava pronto. Alguém havia entregue uma refeição impecável. Bandejas de sushi fresco, molhos, gengibre, até chá verde. Madison comeu sozinha à mesa de jantar, observando o movimento da cidade lá embaixo. Quando Dominique finalmente voltou, às 3h15 parecia exausto. A gravata estava afrouxada e havia sombras sob os olhos, marcas de um dia pesado. Alguma novidade? Madison perguntou do sofá, ainda com o livro nas mãos. Algumas, respondeu ele, largando a pasta ao lado da porta. Identificamos o homem que pegou sua mala. Tony Moretti. Trabalha para a família Castellano. O nome soou como um soco no estômago. Isso parece ruim. E é, Dominique confirmou. Os Castellano tentam sabotar os negócios da minha família há anos. Se estão com a sua mala, vão usar qualquer coisa lá dentro para criar problemas para mim. E por tabela para você. O que tem na minha mala?
Madison perguntou, o estômago se contraindo. Além de roupas e produtos de higiene, quero dizer. Dominic a encarou. É isso que preciso que me diga. Há algo lá dentro que possa ser usado contra você? Algo pessoal, comprometedor, de valor? Madison pensou por um instante. Só o carregador do laptop, alguns rascunhos, um diário onde eu escrevo às vezes, mas nada que interesse a ninguém além de mim. Tem certeza? A absoluta. É só a minha vida, normal, entediante. Dominic se sentou diante dela, apoiando os cotovelos nos joelhos, o olhar intenso. Então eles não encontraram o que queriam, disse baixinho. O que significa que vão vir atrás de você? O silêncio que se seguiu foi denso o bastante para cortar com uma faca. Madison pousou o livro devagar, sentindo os dedos gelarem. Como assim? Vão vir atrás de mim? Dominic ergueu os olhos. O tom dele era grave, sem espaço para mal-entendidos. Por que, Madison? Disse com voz baixa e sombria. Agora você é a única conexão viva entre eles. E o que estavam realmente procurando? Pense bem. Dominic disse, a voz baixa, mas carregada de tensão. Eles planejaram uma troca elaborada no aeroporto, partindo do princípio de que sua mala continha algo valioso. Quando abrirem e encontrarem apenas roupas e um diário, vão perceber que o conteúdo importante ainda está com você. Madison sentiu o coração parar por um instante. Ou... Dominic continuou, sem desviar o olhar. Vão achar que você descobriu informações sobre meus negócios ao mexer na minha mala. De um jeito ou de outro, você se torna um alvo. O ar pareceu sumir dos pulmões dela. Isso não pode estar acontecendo. Mas está, ele respondeu num tom quase calmo, o que tornava tudo ainda mais assustador. E é por isso que preciso que você fique aqui, onde eu posso te proteger. Por quanto tempo? Ela rebateu, a voz trêmula. Até você neutralizar a ameaça? Dias? Semanas? Quanto tempo eu vou ter que colocar minha vida em pausa? O tempo que for necessário. Dominique se levantou e caminhou até o bar próximo às janelas. O som do líquido batendo no copo quebrou o silêncio. Eu não espero que você goste dessa situação, senhorita Torres, mas espero que seja realista. Você tropeçou em uma guerra que não entende. O lugar mais seguro para você agora é ao meu lado. Madison também se levantou, o medo dando lugar à raiva. Eu não sou uma donzela indefesa que precisa ser protegida. Dominic virou-se, os olhos escuros faiscando. Contra o crime organizado? Contra homens que passam a vida lidando com violência? Ele deu um passo na direção dela. Você é uma designer gráfica de Chicago. Inteligente, sim. Criativa, sem dúvida. Mas não está preparada para isso. Fingir o contrário só vai te matar. As palavras dele a atingiram como um balde de água gelada. Madison se sentou de novo, sem forças. Eu só queria um emprego. Eu sei. O tom dele suavizou levemente. E eu vou fazer tudo o que puder para garantir que você tenha essa chance. Mas antes, precisamos lidar com os Castellanos. Ela ergueu o olhar, confusa. Como? Dominic deu um pequeno gole em seu drink, observando-a por cima do copo. Deixa isso comigo. Isso não é uma resposta. É a única que você vai ter. Madison mordeu o lábio, a frustração crescendo de novo. Ela odiava se sentir impotente, dependente, ainda mais de um homem como Dominic Russo, perigoso, imprevisível, e por algum motivo impossível de ignorar. Posso pelo menos ligar para minha mãe? Ela perguntou finalmente. Ela deve estar preocupada. Eu não respondo às mensagens desde ontem. Dominic a analisou por um momento antes de assentir. Pode, mas seja breve. E nada de detalhes sobre onde você está ou com quem. Diga que o hotel teve problemas e você precisou mudar de lugar. Fale que seu celular está com defeito, qualquer coisa que a acalme. Mas nada específico. Madison assentiu e puxou o telefone. As mãos tremiam um pouco quando ela tocou no número salvo.
O toque mal soou antes que uma voz familiar atendesse carregada de preocupação. Madison? Graças a Deus, disse a mãe, ofegante. Eu liguei 1000 vezes. Por que você não respondeu? Desculpa, mãe. Madison forçou o tom mais leve que conseguiu. Foi uma loucura. O hotel teve um problema com minha reserva. Precisei achar outro lugar às pressas. E meu celular está meio travando. Sabe como é tecnologia. A mãe ficou em silêncio por um segundo, depois perguntou apreensiva. Você está bem? A entrevista foi boa? Foi reagendada para amanhã. Madison respondeu, odiando como a mentira saiu fácil. Mas eu tô bem. Tá tudo bem. Você não soa bem, a mãe disse com aquele tom que sempre atravessava qualquer disfarce. Você parece nervosa. Madison respirou fundo, tentando controlar a voz. Só ansiosa por amanhã. É isso. Do outro lado da linha, silêncio. Ela podia sentir a hesitação da mãe, quase ver sua expressão preocupada, tentando decidir se acreditava ou não. Prometa que vai me ligar assim que a entrevista terminar. Prometo. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, querida. Fica segura. Madison encerrou a chamada, apoiando o celular na mesa, piscando para conter lágrimas inesperadas. Dominique a observava, o rosto talvez carregando uma sombra de simpatia. Você é próxima da sua mãe, comentou ele. Ela me criou sozinha. Madison respondeu a voz baixa. Meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos. Ela trabalhou em 2 empregos para me colocar na escola. Tudo o que conquistei é por causa dela. E agora estou mentindo para ela. Às vezes, mentir é um ato de bondade, disse Dominique, especialmente quando a verdade só causaria dor. Filosofia conveniente para alguém do seu ramo, talvez, ela murmurou, mas isso não a torna errada. O silêncio caiu entre eles. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, e a cidade se transformava em sua versão noturna, luzes cintilantes e sombras profundas. Você alguma vez se arrepende? Madison perguntou de repente. Do que faz? Da sua vida. Dominique ficou em silêncio por um longo momento. Quando era mais jovem, pensei que poderia ser diferente. Fui para a escola de negócios, estudei finanças, imaginei construir algo legítimo, algo que minha mãe teria orgulho. Mas a família tem uma maneira de te puxar de volta. Meu pai morreu quando eu tinha 23 anos e, de repente, eu era responsável por tudo. Negócios, legais ou não. Funcionários que dependiam da gente, territórios que controlávamos. Não escolhi esta vida, senhorita Torres. Ela me escolheu. Você poderia ter deixado tudo desmoronar. As famílias perderem seus empregos. Os inimigos destruírem nosso nome. Madison murmurou, quase se julgando por pensar nisso. Dominique balançou a cabeça. Não sou esse tipo de pessoa. Então você sacrificou seus sonhos pelo dever. Alguns chamariam isso de nobre, outros de trágico. E você chamaria de quê? Necessário. É só isso que importa. A voz dele era firme, sem espaço para debate. Madison estudou o homem diante dela, iluminado pela luz morna do entardecer. Ele parecia cansado, mais velho do que seus 30 e poucos anos aparentavam. Havia um peso nele, a densidade de quem carrega a responsabilidade demais por tempo demais. Você não precisava me contar nada disso, disse ela suave. Não precisava. Dominique concordou. O silêncio vulnerável que se instalou entre eles era frágil e inesperado. Então, o celular dele vibrou, cortando a atmosfera. Dominique olhou a tela e a expressão endureceu. O que aconteceu? Houve um desenvolvimento. A mandíbula dele se contraiu. Tony Moretti foi encontrado morto há 1 hora. 3 tiros em um estacionamento em Queens. O estômago de Madison revirou. Morto? Ela murmurou. Os Castellano não toleram falhas. Dominique continuou com a voz fria.
Ele trocou as malas e voltou sem nada de valor. Tornou-se um passivo. Então, simplesmente o mataram. É assim que este mundo funciona. A voz de Madison mal saiu do sussurro. Dominique pousou o celular. Toda ação tem consequências. Sempre. Madison sentiu o corpo gelar. Um homem estava morto por causa de um engano de mala. Por causa de um descuido dela no aeroporto. Alguém havia perdido a vida. Isso não é culpa sua, Dominique disse, lendo sua expressão. Não carregue esse fardo. Moretti sabia dos riscos do trabalho dele. Como você consegue se manter tão calmo com isso? Madison perguntou, a incredulidade quase tornando sua voz frágil. Porque desmoronar não muda nada. Ele respondeu, aproximando-se. Madison teve que inclinar a cabeça para trás para encará-lo de frente. O ar entre eles estava carregado, pesado, e cada passo dele parecia reduzir ainda mais o espaço seguro que ela achava ter. Já vi morte demais para deixar que ela me paralise, Dominique disse, a voz firme, sem traços de hesitação. Isso não significa que eu não sinta. Significa apenas que não posso me dar ao luxo de demonstrar. Madison vasculhou o rosto dele, tentando encontrar alguma falha na armadura que ele vestia. Por um instante, apenas uma fração de segundo, viu algo cru em seus olhos. Dor, talvez, ou cansaço. Depois, desapareceu, substituído pelo controle frio e calculista que ela já conhecia. Você deveria descansar, disse ele, dando um passo atrás. Amanhã vai ser um dia longo. Minha entrevista, certo? Ela lembrou. Sim, respondeu ele. Vincent vai te levar. Marcos e eu seguimos em outro carro, mantendo distância. Se alguma coisa parecer errada, se você se sentir insegura em qualquer momento, me liga imediatamente. Você quer que eu fique te observando te proteger? Madison disse, tentando soar irônica. Há diferença, corrigiu Dominique, frio, mas firme. Ela quis argumentar, mas não tinha energia. Pegou o telefone e o livro que vinha lendo, caminhando em direção ao corredor. Ele chamou. Senhorita Torres. Ela parou e se virou. Você vai se sair bem amanhã. É talentosa e inteligente. Não deixe que essa situação faça duvidar de si mesma. O encorajamento inesperado a pegou de surpresa. Obrigada, conseguiu murmurar. Dominique assentiu com a cabeça e voltou para a janela, a silhueta escura recortada contra a cidade iluminada. Madison entrou no quarto, fechou a porta e finalmente se permitiu desabar. Chorou silenciosamente em um dos travesseiros caros, esmagada por tudo o que havia acontecido nas últimas 36 horas. Um homem havia morrido. Ela estava presa. O futuro cuidadosamente planejado havia descarrilado por completo. E de algum jeito impossível, ela começava a compreender Dominique Russo, não perdoá-lo, não concordar com suas escolhas, mas compreender o peso que carregava, as decisões impossíveis que precisava tomar. Quando as lágrimas finalmente cessaram, Madison lavou o rosto e se deitou. O sono veio mais fácil do que ela esperava, provavelmente porque estava exausta emocionalmente. Sonhou com aeroportos, malas e olhos escuros que viam demais. Quando acordou na manhã seguinte, a luz do sol atravessava as janelas e havia uma batida suave na porta. Madison abriu e encontrou Vincent no corredor, a expressão impassível como sempre. O senhor Russo disse que você tem 1 hora antes de precisarmos sair para a entrevista. Café da manhã está esperando na cozinha. Obrigada, disse ela, ainda sonolenta. Vincent assentiu e desapareceu. Madison tomou banho rápido, usando os produtos de luxo que, estranhamente, já não pareciam tão estrangeiros. Vestiu a roupa que planejou para a entrevista, blazer e calça sob medida, transmitindo profissionalismo e confiança. Aplicou a maquiagem com mãos firmes, praticando o sorriso no espelho. Você consegue, disse a si mesma. Esqueça tudo o mais. Só concentre-se na entrevista. Na cozinha, encontrou café e doces novamente, junto com um bilhete escrito com a caligrafia firme de Dominique. Boa sorte. Você não vai precisar dela.
D. Algo quente floresceu no peito dela antes que pudesse parar. Madison dobrou o bilhete e guardou no bolso, obrigando-se a comer, mesmo com o estômago revirando de nervosismo. Exatamente às 8 horas, Vincent apareceu. Pronta? Ele perguntou impassível. O mais pronta que vou conseguir, respondeu Madison. A viagem até o escritório da Hartley Creative Group levou 40 minutos no trânsito da manhã. Madison sentou-se no banco de trás da SUV, revisando mentalmente seus pontos de fala mais uma vez, tentando controlar o frio na barriga e a ansiedade crescente. Ela não viu o segundo carro seguindo atrás deles, mas sentiu sua presença como um peso silencioso na nuca. Sabia que ele estava lá. Sabia que Dominique estava observando cada movimento. O prédio era imponente, todo de vidro e aço, brilhando no meio de um bairro moderno cheio de galerias de arte e cafés descolados. Vincent a acompanhou até a entrada. Sênior, Aruso vai estar por perto. Lembre-se, se algo parecer errado, me chama. Madison apenas assentiu, nervosa demais para dizer qualquer coisa. Então empurrou as portas de vidro e entrou no saguão. Era a hora. O lobby da Hartley Creative Group era exatamente como Madison tinha imaginado. Paredes de tijolos aparentes cobertas de artes emolduradas, móveis modernos em tons de cinza e branco, e uma recepcionista com um corte de cabelo geométrico que parecia ter saído direto de uma revista de moda. Madison Torres para David Hartley, ela disse, orgulhosa de a voz não ter tremido. A recepcionista abriu um sorriso leve. Ele está esperando por você. 9º andar, sala 902. Madison entrou no elevador, sentindo o coração martelar contra as costelas. Aquilo era tudo. Cada hora perdida de sono, cada esforço dos últimos anos tinham levado a esse momento. Ela não podia deixar Dominique, malas misteriosas ou homens mortos em estacionamentos bagunçarem sua cabeça agora. Quando as portas do elevador se abriram, o espaço diante dela era ainda mais impressionante que o lobby. Janelas gigantes do chão ao teto, estações de trabalho colaborativas cheias de energia criativa, música indie tocando baixinho. Um rapaz de óculos se aproximou. Madison? Sou o Eric, assistente do Sr. Hartley. Me segue. Eles caminharam pelo escritório, passando por designers concentrados em monitores enormes e salas de reunião onde equipes debatiam ideias em frente a quadros brancos. Madison tentava absorver tudo, imaginando como seria fazer parte daquele ambiente vibrante. Eric a conduziu até uma sala de canto, onde um homem na casa dos 50 estava sentado atrás de uma mesa minimalista. Ele se levantou assim que ela entrou, estendendo a mão. David Hartley. Prazer em conhecê-la, Madison. Ela apertou a mão dele, notando a firmeza. Obrigada por remarcar a entrevista. Agradeço muito sua compreensão. Emergências familiares acontecem. David respondeu com naturalidade. Embora Dominique tenha comentado que você estava lidando com algo um pouco complicado. Madison congelou por um microsegundo. Ele só disse que eu precisava de mais um dia. Nada específico. David apontou para a cadeira à frente dele. Por favor, sente-se. Vamos falar do seu trabalho. Durante os 45 minutos seguintes, Madison apresentou seu portfólio, explicando estudos de caso e descrevendo seu processo criativo. David fazia perguntas inteligentes, desafiadoras, que exigiam que ela mergulhasse fundo em suas decisões. Era exatamente o tipo de entrevista que ela sonhara. Intensa, exigente, mas sempre respeitosa. Estamos procurando alguém que consiga liderar projetos desde o conceito até a execução, explicou David. Alguém que entenda tanto o lado artístico quanto o lado de negócios do design. Seu portfólio mostra habilidades técnicas fortes, mas o que me interessa mesmo é como você pensa, como resolve problemas. Madison se inclinou para a frente. Design não é só deixar algo bonito, é comunicação. Cada cor, cada fonte, cada escolha de layout precisa servir a uma mensagem, a um público.
Quando começo um projeto, primeiro entendo qual problema estamos tentando resolver. Só depois eu começo a desenhar possibilidades. David assentiu, claramente satisfeito. Conte para mim sobre o seu projeto mais desafiador. Madison pensou por um instante. Depois mergulhou na história de como havia refeito completamente a identidade de uma pequena ONG com um orçamento que mal pagava o básico. Ela falou das limitações, das soluções criativas que teve de inventar do zero, do resultado final que superou todas as expectativas, e enquanto falava, sentiu o corpo relaxar, como se o ar finalmente voltasse aos pulmões. Era o território dela, era onde ela brilhava. Eles conversaram por mais uns 20 minutos, indo de tendências de design a filosofias de gerenciamento de projetos. Madison conseguia sentir a entrevista fluindo, quase como uma dança. Conseguia perceber o interesse crescente de David, o jeito atento com que ele escutava cada explicação. Finalmente, ele se recostou na cadeira. Tenho que dizer, estou impressionado. Seu trabalho fala por si, mas o que realmente se destaca é a sua forma de pensar. Muitos designers se concentram só na estética e esquecem a estratégia. Você parece entender o equilíbrio. Obrigada, Madison disse, tentando não sorrir grande demais. Isso significa muito vindo de você. David lançou um olhar rápido para a tela do computador. Tenho mais 2 candidatos para entrevistar esta semana, mas vou ser honesto. Você está na frente. Devo ter uma decisão até sexta. Se avançarmos, quando você pode começar? O coração de Madison quase saiu pela garganta. Imediatamente. Posso me mudar em 2 semanas. Excelente. David se levantou, sinalizando o fim da entrevista. Eric vai acompanhá-la. E Madison, obrigado por ter vindo. Acho que você seria um ótimo reforço aqui. Madison quase flutuou para fora da sala, mal registrando o caminho até o elevador ou o saguão. Só quando saiu para a rua e viu Vincent ao lado do SUV, a realidade voltou com força. Como foi? Vincent perguntou, abrindo a porta para ela. Muito bem, Madison respondeu enquanto entrava no banco traseiro. Acho que eu realmente posso conseguir um emprego. Vincent assentiu, expressão tranquila. Senhora Russo vai ficar satisfeito. O segundo SUV estacionou atrás deles, e Madison observou pelas janelas escuras quando Dominique desceu. Ele estava ao telefone, mas ao vê-la, encerrou a ligação e veio até o carro. E então? Ele perguntou, inclinando-se para olhar pela janela. Acho que foi ótimo, Madison disse, a empolgação escapando sem controle. David disse que eu sou a favorita. Ele vai me dar a resposta até sexta. Os lábios de Dominique se curvaram num quase sorriso. Eu disse que você não precisava de sorte. Sim, mas mesmo assim foi bom ouvir. Madison respirou fundo. E obrigada por remarcar tudo. Eu sei que peguei pesado com você, mas eu realmente agradeço o que fez. Dominique se endireitou. Precisamos ir. Tenho algo para te mostrar. O que é? Você vai ver. Eles dirigiram por uns 15 minutos, deixando o bairro moderno para trás e seguindo em direção ao litoral. Madison observou a paisagem mudar pela janela. Armazéns industriais tomando o lugar das lojinhas charmosas. A água cintilante do rio Hudson aparecendo entre prédios desgastados. Para onde estamos indo? Madison perguntou. Resolver um assunto, Dominic respondeu. E você vai comigo porque, no momento, não confio em mais ninguém para garantir sua segurança. Os SUVs pararam diante de um armazém que parecia completamente abandonado. As paredes estavam cobertas de grafite e várias janelas tinham estilhaços pendurados, como cicatrizes de vidro. A empolgação que Madison sentira mais cedo evaporou como vapor no ar frio, substituída por um medo familiar que apertava seu peito. Isso não parece seguro. Não é, Dominique admitiu sem rodeios. Por isso você vai ficar no carro com o Vincent. Só queria você por perto caso algo dê errado. Caso o que dê errado. Mas Dominique já estava descendo do SUV. Marcos, ele chamou. Vamos? Madison observou, enquanto Dominique e Marcos sumiam dentro do armazém escuro. Ela se virou para Vincent. O que está acontecendo lá dentro? Uma reunião com os castelanos.
Os olhos de Vincent não desgrudavam da porta do armazém. Depois do que aconteceu com Moretti, eles procuraram Dominique para negociar. Negociar o quê? Acima do meu salário. Os minutos se arrastaram, lentos e torturantes. As mãos de Madison se contorciam no colo, enquanto sua mente criava cenários catastróficos. E se começasse um tiroteio? E se Dominique não voltasse? E se ela ficasse presa ali com Vincent sem ideia do que fazer? Quando achou que não suportaria esperar mais um segundo, a porta do armazém abriu. Dominique surgiu primeiro. O paletó tinha desaparecido. As mangas da camisa estavam dobradas até os cotovelos. Havia sangue nos nós dos dedos. A respiração de Madison falhou. Vincent saltou do carro imediatamente abrindo a porta para Dominique. Está bem, senhor? Estou. Dominique entrou no banco de trás ao lado de Madison. Vamos. O SUV arrancou, deixando o armazém para trás. Madison encarou as mãos dele, a pele rompida, o sangue secando em pequenos sulcos. O que aconteceu lá dentro? Chegamos a um entendimento. Essa não é uma resposta. É a única que vai ter. Dominique pegou o celular e começou a checar mensagens com as mãos ensanguentadas, como se aquilo fosse rotina. Algo mudou dentro dela nesse momento. Ela vinha tentando enxergá-lo como um homem incompreendido, preso em circunstâncias difíceis. Mas ali, tão perto do cheiro metálico do sangue, lembrava exatamente quem ele era. Você machucou alguém, ela disse num fio de voz. Fiz o que era necessário. Essa é sempre a sua resposta, necessidade. Dominique finalmente a encarou. O que você quer que eu diga? Que eu gostei, não gostei, que eu tinha escolha? Não tinha. Os castelhanos precisavam entender que ameaçar você era inadmissível. Então sim, eu machuquei alguém. E faria de novo. Madison desviou o rosto, olhando pela janela. O bairro industrial ficou para trás, substituído por ruas residenciais, depois pelos arranha-céus luxuosos de Manhattan. Dois mundos completamente diferentes, separados por alguns poucos quilômetros. Quando chegaram ao penthouse, Madison foi direto para o quarto sem olhar para trás. Ouviu Dominique chamá-la, mas fechou a porta e girou a chave. Ela precisava de espaço, de ar, de distância. Vinha começando a simpatizar com ele, a enxergá-lo como algo além de um criminoso. Mas o sangue nas mãos dele era o lembrete cruel de que, por mais gentil que fosse com ela, por mais que dissesse que estava protegendo-a, a violência fazia parte da essência dele. Madison trocou a roupa da entrevista por um moletom confortável. Sentou na cama, encarando o celular. No fundo da bolsa, o cartão de visitas de David Hartley esperava, junto com os materiais da empresa. Se conseguisse aquele emprego, teria uma chance de recomeçar. Perder Chicago de vista. Construir uma nova vida em Nova York. Mas será que os castelhanos permitiriam? Será que Dominique permitiria? Houve uma batida suave na porta. Madison? A voz de Dominique veio baixa, quase controlada demais. Eu sei que você está chateada. Podemos conversar? Vá embora, por favor. Não quero conversar através de uma porta. Eu não quero conversar de jeito nenhum. O silêncio se estendeu, pesado. Então, Dominique disse, ainda mais suave. Desculpa por ter te levado ao armazém, por ter te colocado perto desse lado das coisas. Você merecia estar comemorando sua entrevista, não sendo lembrada da escuridão. Madison se levantou e caminhou até a porta, encostando a testa na madeira fria. Eles vão me deixar em paz agora? Os castelhanos? Vão. Deixei muito claro que você está sob a minha proteção. Foi para isso que serviu o sangue? Para me proteger, entre outras coisas? Madison fechou os olhos. Eu não sei se agradeço ou se odeio você por isso. Você pode fazer os dois, Dominique respondeu. A maioria das pessoas faz. Apesar de tudo, os lábios dela ameaçaram um sorriso. Ela destrancou a porta e abriu. Dominique estava no corredor. As mãos agora limpas, a roupa trocada, mas ela ainda enxergava a tensão nos ombros, o cansaço silencioso no olhar. Eu virei a favorita da vaga, ela disse. Eu sei que você estava lá.
Eu sei, ele respondeu, mas queria ouvir você dizer de novo. Foi merecido. Você devia estar orgulhosa. Eu estou. Madison apoiou o corpo no batente da porta. E agora? O que acontece? Agora a gente espera, Dominique disse. A decisão do David e o fechamento da fusão. Quando as duas coisas acontecerem, você vai estar livre para ir. Livre, Madison repetiu. A palavra soou estranha como algo estrangeiro, distante demais para pertencer a ela. Mas vou mesmo? Mesmo que os castelanos recuem? Vou estar livre disso? Livre de você? Dominique ficou em silêncio por um longo tempo. Não, disse por fim. Provavelmente não. A sinceridade deveria ter sido previsível vinda dele, mas ainda assim a surpreendeu. Madison cruzou os braços como se estivesse tentando segurar algo dentro de si. Eu não sei se isso me deixa apavorada ou aliviada. Os dois provavelmente. Os olhos escuros de Dominique encontraram os dela, intensos, diretos. Não vou fingir que isso é simples, Madison. Você já viu demais, sabe demais. Mas isso não quer dizer que está presa. Isso só significa que nossas vidas estão ligadas agora. Ligadas? Madison repetiu. É uma maneira de dizer. Como você chamaria? Dominique perguntou. Eu ainda não sei. Ela conseguiu esboçar um sorriso pequeno. Me pergunta de novo quando eu não estiver presa no seu penthouse contra a minha vontade. Justo. Dominique se endireitou. E só para constar, você foi incrível hoje. A entrevista. Você conquistou o primeiro lugar por mérito seu. Obrigada. Eles ficaram ali, parados no vão da porta, o espaço entre eles cheio de coisas que nenhum dos dois conseguia nomear. Então Dominique deu um passo para trás. Vou deixar você descansar. Amanhã conversamos sobre os próximos passos. Madison assentiu e fechou a porta. Encostou-se nela, sentindo a mente girar. Tudo tinha mudado em apenas 2 dias. O futuro que ela tinha planejado com tanto cuidado tinha sido destruído, depois milagrosamente reconstruído, ao menos em parte. Ela tinha ficado apavorada, depois grata, depois furiosa, depois perdida. E em todos esses momentos, Dominique Russo esteve lá, perigoso e protetor na mesma medida. Ela não sabia o que viria agora. Não sabia se conseguiria o emprego. Não sabia quanto tempo ainda ficaria ali. Não sabia o que ligadas significava no mundo de Dominique. Mas quando se deitou e puxou os lençóis caros ao redor do corpo, uma coisa era certa. Sua vida nunca mais seria a mesma. E ela ainda não sabia se aquilo era uma tragédia ou uma oportunidade. Do lado de fora, a cidade brilhava com possibilidades infinitas. Dentro do penthouse, Madison fechou os olhos e deixou o sono chegar. Sonhou com aeroportos, malas trocadas e o momento em que tudo mudou. Porque às vezes os maiores erros levam aos destinos mais inesperados, e às vezes ser agarrada pelo destino significa ser puxada para algo que você nunca imaginou que precisava. O que você achou da história deles? Compartilhe sua opinião nos comentários. De 0 a 10, qual é a sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias e confira mais conteúdos emocionantes clicando no final.